Cristãos tentando viver pelo cumprimento da lei de Moisés, que foi dada para os judeus, para os hebreus, para que vivessem isso até a cruz de Cristo. E aí cristãos tentam viver pela lei de Moisés. É um tema tão caro ao apóstolo Paulo e tão caro à igreja primitiva e que está tão presente nos dias de hoje. Pessoas com unhas e dentes defendendo a necessidade de cristãos viverem a lei de Moisés. Vamos ver isso um pouquinho mais hoje na carta de Paulo aos Romanos. Olá, seja bem-vindo! Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos aqui prosseguindo com o nosso estudo de Romanos no capítulo 2. Antes de ler, vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela grande oportunidade de lermos essa carta maravilhosa que tem tanto a acrescentar às nossas vidas. Nos ilumina, Senhor, nos ensina e nos guia a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém! Vamos prosseguir nosso estudo. Estamos em Romanos, capítulo 2. E agora vamos retomar aqui na nossa leitura, já no verso 12. Paulo segue naquela forma dele que eu já apresentei no vídeo anterior, que ele vai fazendo o discurso e ele já apresenta a oposição do outro que vai ler a carta. Então ele faz um diálogo onde ele já traz o outro para a conversa enquanto ele está escrevendo aqui. Ele apresenta os argumentos comuns que poderiam ser opostos à fala dele e ele já responde, né? Então vamos ver um pouquinho mais. Agora Paulo está falando ali com a comunidade de Roma, onde há judeus, há não-judeus também, e ele falou primeiro, no capítulo 1, falou muito, né, sobre o estado do homem sem Deus. E no capítulo 2 ele está falando sobre o problema de julgar os outros. E agora, então, a partir do verso 12, né, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que pecar sem a lei, e aqui a lei é com L maiúsculo, é a lei de Moisés, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Então Paulo está dizendo aqui, olha, pecado é pecado. A pessoa está... Um está debaixo da lei, o outro não está debaixo da lei, então é o judeu, o não-judeu, mas o salário do pecado é a morte, né? Então pecou, vai ser julgado e vai ser condenado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei que serão declarados justos. E aqui, então, mais uma distinção importante, que nesse caso aqui da lei a gente também pode aplicar essa ideia à Bíblia como um todo, né? A questão não é a gente ouvir o conteúdo da palavra de Deus. A questão é a gente buscar a vida de santidade. Então, mesmo hoje, né, a questão não é, como tem gente que vai literalmente todos os dias a uma igreja, mas e aí? Está procurando viver isso? Né? Então, não é simplesmente estar indo a um lugar, estar ouvindo muito, tá lendo muito, está ouvindo muito áudio, né? Nas suas ações concretas está buscando viver isso. Então ele fala que justo não é quem está ouvindo, é quem está fazendo. De fato, quando os gentios são os não-judeus, tá? Quando os não-judeus, eles não têm lei, e eles praticam naturalmente o que ela ordena, eles tornam lei para si mesmos, embora não possuam lei. A lógica aqui é o seguinte: tem alguém que não é do povo de Israel. Essa pessoa percebe a ordem natural das coisas e ela passa a viver da melhor maneira que ela consegue, por consciência, pela vida correta. Paulo fala que é como se essa pessoa, ela mesma estivesse criando uma lei para ela, para tentar ter um guia moral. Então, a lei como um orientador moral, ela serve muito bem. Claro, dentro da nossa cultura. Tem coisa que não vai servir. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que ele é o mais fácil de entender. A lei de Moisés exige que o homem não apare a barba, que ele não corte a costeleta. Por isso é que você vê, né, os ortodoxos com aquele cachinho aqui da costeleta, é a lei de Moisés, né? Não pode, por exemplo, usar 2 tecidos diferentes na roupa, não pode plantar sementes diferentes no mesmo campo, não pode comer cheeseburger, sabia? Sabe por quê? Porque derivado de leite e de carne numa refeição só também não pode. Claro, isso não, mas tem aquelas questões que são bons orientadores, né, para a gente, sobre adoração a Deus, sobre prioridades, sobre obediência, respeito aos pais, aí sim, né? Então Paulo está falando que tem gente que nem conhece a lei de Moisés, mas busca estabelecer pela ordem natural das coisas
pela lógica, um bom guia. Tem gente até que não conhece a Deus e entende, olha, eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que o outro faça a mim. Eu tenho que viver minha vida de um jeito que, se todo mundo viver as suas vidas desse jeito, o mundo funciona para mim. Sabe? E aí a gente encontra isso na Escritura Sagrada, né? Que é aquela lei de ouro, viver, né? Pelo ensino de Jesus, o ensino repetido pelos apóstolos, tratar o outro como a gente quer ser tratado, né? É amar o outro como a gente ama a gente mesmo. E porque com a régua que a gente medir, a gente também vai ser medido, vamos lembrar disso também, né? Esses, né, eles fazem, embora não possuam lei, eles mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. É interessante a questão da consciência que Paulo chama aqui, porque a gente pode fazer um exercício, sim. É um exercício de como se a gente, em todas as situações, a gente se colocasse como o observador das nossas próprias ações. Como se agora eu estivesse aqui ao meu lado, olhando o que eu estou fazendo e avaliando. Eu estou falando a verdade? Eu estou realmente acreditando nisso que eu estou falando? Eu estou sendo sincero, estou sendo honesto? A gente pode fazer o exercício da consciência. E aí vai ter isso, né? Ora acusando, ora defendendo. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Paulo tem um evangelho dele? Sim. É diferente de qualquer outro? Não. Ele já deixou isso muito claro também na carta aos Gálatas, né? Só há um evangelho. Mas quando ele fala meu evangelho, ele fala meu no sentido de que ele é o portador. Ele é aquele que leva esse evangelho. Então ele fala, vai ter um dia de julgamento, sim, vai ter um dia para tudo ser revelado. Então aquela indignação, aquela angústia que muitos carregam, poxa, parece que o mal vai se livrando desse mundo, né? Parece que o mal se livra da condenação, parece que o mal consegue fazer o seu intento e sair limpo. Não. Tem um basta para isso. Tem um basta e nós veremos esse basta. A gente pode não ver nessa realidade aqui, mas haverá o dia do julgamento, haverá sim o dia da ira, sim. Paulo aqui está desenvolvendo uma parte da teologia e ele vai complementar, depois nós vamos ver mais isso adiante. Mas ele está mostrando que o que vai por dentro da pessoa se manifesta por fora. Então não tem como a pessoa dizer assim, eu vou trazer para nós, tá? Pro dia de hoje. Eu sou cristão, eu sou temente a Deus. Tá, mas quais são as suas ações? Qual é a sua prática do dia a dia? É viver na mentira? É enganar colega de trabalho? É fazer tramóia para ter um lucro que não é lícito? É jogar um contra o outro? É usar da mentira para se livrar da justa punição pelo mal que fez? Como é que é? Ou é viver buscando o correto, assimilando o prejuízo quando tem que assimilar? Enfim, a conduta exterior, ela está mostrando o que vai por dentro. Veja que a conduta exterior não produz a salvação. A salvação vem da cruz. Paulo já estabeleceu isso muito bem. Mas, necessariamente, quem anda com Cristo vai ter resultados. As coisas vão ter que acontecer. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia para de mentir, aquele que era adúltero para com isso, se torna fiel, e por aí vai. E ele desenvolve isso, ele desenvolve esse raciocínio. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Ele agora está falando com aquela porção da comunidade de Roma que são do povo judeu. E eu vou lhe propor um exercício. Quando a gente ler isso, que tal se eu e você olharmos para esse texto pensando assim, você que leva o nome de cristão? Porque agora, 2000 anos depois, muitas vezes são os cristãos que estão nessa posição aqui. E a gente tem que ter o discernimento. Lembra que eu falei antes para você, né? Nós temos que discernir, nós temos que ter esse entendimento de a gente não cair nos mesmos erros. Então vamos olhar o que a Escritura está ensinando e ver assim, em que medida, em que porção talvez eu mesmo esteja caindo nisso. Para a gente se arrepender e para a gente buscar um caminho de vida. Então, você que leva o nome de judeu, se orgulha na lei e orgulha-se de Deus. É como se fosse assim, você que leva o nome de cristão se apoia na Bíblia e se orgulha de Deus, né? Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído na lei. Você tem instrução, então você sabe diferenciar o errado do certo e você sabe o que é o superior, o que é o melhor.
Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Aqui eu acho que ele descreveu bem muita coisa dos dias de hoje, né? Você está convencido. E a gente tem até essa expressão, né? Um convencido, a pessoa que se acha muito. E vamos cuidar para a gente não cair nisso, né? E olha só que baita descrição. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Nós somos cristãos. Estaríamos nós tentando ensinar aos não cristãos, ou ensinar a cristãos considerados numa posição inferior? Estaríamos nós fazendo isso e não ensinando a nós mesmos? Porque, assim, o que eu quero fazer quando eu leio a Bíblia é aplicar para a minha vida. Sabe por que eu estou aqui compartilhando com você do conteúdo da Bíblia? Porque a primeira coisa que eu quero é que esse texto fale comigo. Então, aqui eu vou fazer um parênteses bem rápido, né? Eu já falei disso num outro vídeo, mas a minha jornada com a Bíblia é ler a Bíblia, tem sido isso, minha vida, né? Ler e o texto falar comigo e apontar para mim. E eu buscar uma correção, e eu buscar um novo modo de vida. E aí, por buscar isso, eu acabei podendo ajudar outras pessoas a também conhecerem esse conteúdo. E daí esse caminho me levou a ser professor. E aí esse caminho me levou a pegar as aulas e começar a colocar na internet. E hoje a gente tem esse canal aqui. Então, a primeira pessoa que eu quero que o texto fale quando eu leio é comigo. E eu convido você a fazer o mesmo. Eu quero ensinar a mim mesmo lendo na Bíblia. E eu quero que você também tenha essa oportunidade. Leia a sua Bíblia e procure ensinar a si mesmo no caminho da retidão, no caminho da vida. Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? E você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ora, vamos pegar esse aqui exemplo. Como assim, né? Aí tem aquela clássica expressão, eu nunca roubei, nunca matei. Só que a Bíblia fala que quem odeia seu irmão é homicida. Eu tenho que confessar. Eu não sou isento desse pecado. Eu não posso dizer que eu nunca odiei alguém. Eu não posso dizer que eu nunca tive pensamentos de ódio em relação a outro ser humano. Então como é que eu vou condenar alguém? Né? E aqui ele fala de furto, tem gente que pensa, mas eu nunca fui lá e cometi um furto, eu nunca tirei alguma coisa de outra pessoa. Será que você não tirou a paz de alguém? Eu já tirei. Eu já roubei o tempo de alguém. E aí? Tá vendo? Que se a gente for, não é ser legalista, mas é ser honesto e sincero, a gente não consegue passar por cima dos ensinos, dos mandamentos de Cristo e dizer assim, eu cumpro todos eles. A gente não consegue. É mais provável que a gente, com muita honestidade, olhe e diga assim, eu não consegui cumprir nenhum deles 100% a minha vida toda, em todas as ocasiões. Então, aí ele fala, puxa, você diz que não deve adulterar e adultera, né? Jesus ensinou, quando a pessoa olha para outra pessoa com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério, detesta ídolo, mas rouba os templos. Isso aqui é um problema que a gente pode também expandir, né? Pessoas hoje se referem à religião do outro, né, como idolatria, e acabam praticando atos de violência verbal, violência física. Então, como assim, né? Pessoa que se orgulha na lei, mas desonra a Deus. Gente que se orgulha da sua posição de cristão e desonra a Deus. Porque a gente olha Jesus Cristo, que é a plena manifestação de Deus, é o Deus feito homem, e olha os exemplos de vida dele, e a gente olha as coisas que ele fez, a maneira como ele cuidou de pessoas, a maneira como ele foi amoroso, e a gente olha para muitas práticas de pessoas e de comunidades, e aí a gente entende por que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. A gente pode considerar que o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos, por causa da má conduta daqueles que estão dentro da religião.
Quanta gente que não quer saber de religião cristã hoje, eu vou novamente trazer aqui pra gente, pro nosso exemplo, né? Porque tomou golpe de alguém que usou o nome da religião. Eu posso dizer que eu já tive a experiência de ter alguém que se orgulhava muito do seu título cristão e de pertencer a tal entidade e que nos negócios, para dizer pouco, eu vou dizer que foi complicado e que eu tive que romper e me afastar. Claro, eu como pessoa que sou temente a Deus e conheço a Bíblia, eu diferenciei as coisas. Eu sei, aquela pessoa ali, ela está usando o nome da religião para se aparecer e tem uma conduta errada. Mas a pessoa que não conhece, ela pode olhar e dizer assim, como muita gente diz, esse pessoal de igreja, eu já ouvi isso, né? Esse pessoal de igreja é tudo picareta. Porque, infelizmente, a experiência dessa pessoa com o pessoal de igreja foi com gente que era tudo picareta. E aí ela avaliou todos por aqueles que ela conheceu. E, infelizmente, a proliferação de gente fazendo essas coisas e desonrando o nome de Deus, ela está enorme. Ela está enorme. E eu não estou falando só dos negócios, de desonestidade nos negócios, estou falando de tratar mal os outros, de tratar com um ar de superioridade uma outra pessoa, tratar a pessoa como inferior, porque aquela pessoa não participa da sua religião, até mesmo entre cristãos, a soberba religiosa tão grande. E aí tem gente que olha assim, eu não quero participar disso aí. Vocês estão se degladiando entre vocês, estão se devorando entre vocês. E o mais triste é quando é verdade. É triste ver um humorista fazendo troça de pastores evangélicos. E sabe o que é mais triste? É olhar tudo que esse humorista está fazendo e dizer assim, eu, como um cristão antigo, que caminho nesse meio há décadas, já vi tudo isso sendo feito autenticamente por pastores evangélicos. Não dá nem para reclamar do humorista. Isso é triste. Então, a gente precisa botar a mão na consciência, olhar para esse texto, olhar para o espelho, e dizer assim, o quanto que disso aqui sou eu. E aí Paulo agora vai trazer para uma coisa bem específica, né? Que é a marca física do judeu, que é a circuncisão. A circuncisão é cortar a pele da extremidade do pênis. Essa é uma marca que ainda que outros povos também tenham adotado, está dentro da lei de Moisés para o homem judeu. Ele fala, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Então, ser judeu tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. É como se aquilo não valesse nada. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Já vou te explicar, tá? Peraí. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedecer à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Então a história aqui é o seguinte. Paulo está dizendo que a pessoa que está dentro da comunidade judaica, ele tem a marca física e ele tem a lei. E aí tem alguém que está fora da comunidade, que não tem isso, mas o procedimento dessa pessoa é mais correto do que aquele da comunidade. Trazendo para mesmo, vou trazer de novo para os dias de hoje, né? E aí, né? É muito religioso, é muito igrejeiro, mas a gente encontra dois colegas de serviço, um bem religioso, bem igrejeiro, até com sinais exteriores e aparentes da sua religião, e o outro não. O outro, vamos dizer assim, é ateu, né? Só que o ateu tem um procedimento mais decente do que o religioso. Então, vamos dizer assim, é a vida do ateu, a conduta correta dele acaba condenando o religioso. Porque não precisa nem ser muito apurado no discernimento. A pessoa vai olhar e vai dizer assim, tá bom, né? Grande religioso aquele ali, né? Santidade vazia. O outro ali que é até ateu é uma pessoa muito mais decente, muito mais séria. Sim, a Bíblia já falava disso 2000 anos atrás. Não é judeu quem é exteriormente, não é a circuncisão meramente aquela que é física, exterior. Então Paulo está aqui botando um novo conceito, tá? O verdadeiro religioso, o verdadeiro pessoa de fé, não é aquela que tem marcas exteriores, que tem carimbo, que tem tantos elementos da religião, tá? Não. Quem é judeu é quem é interiormente. E a circuncisão é operada no coração. Quer dizer, a marca é uma marca no coração, não é uma marca física exterior que outra pessoa possa ver. E é feita pelo Espírito, e não pela letra. Quer dizer, a lei escrita. É feita pelo Espírito. Para este, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Louvor é elogio, tá? Então, para essas pessoas que têm essa característica, não são os homens que estão elogiando, é Deus. Eu bato muito nessa questão, tá, da religião cristã nos dias de hoje. Por quê? E eu vou explicar para a gente arrematar aqui esse conteúdo do capítulo 2.
Nós estamos vivendo, enquanto eu gravo esse vídeo, num país chamado Brasil, numa realidade em que nos últimos 30, 40 anos, o número de pessoas que aderiram a um sistema religioso multiplicou. A gente pega, por exemplo, a estatística de um órgão oficial que diz que o número de evangélicos pulou de tantos milhões para tantos múltiplos de milhões. E a gente tem então o quê? São pessoas que normalmente não tinham religião, ou tinham uma religião só nominal, só para responder censo, e que aderem então a uma nova religião, e aí passam a se professar daquilo. Ok, milhões e milhões e milhões, acho que foram nos últimos 20 anos, 30 milhões de pessoas que aderiram a uma nova religião cristã. E como é que está o país? Eu não estou falando dos políticos, tá? Eu não estou falando da liderança. Eu estou falando assim, como é que está aí a feira no dia a dia? Como é que está dirigir o carro no trânsito? Como é que está se relacionar dentro da escola, da empresa? Melhorou? Melhorou com essa profusão de gente? Ou a gente até olha com desconfiança quando alguém vem com conversa de religião? Eu estou no meio cristão aqui há décadas. Eu estou no meio da fé evangélica há décadas. E eu sou sincero, quando alguém vem com muita conversa recitando versículo, eu já boto um pé para trás. Porque eu já tomei tanta cadeirada, assim, em termos, falando figurativamente, né, de gente de igreja, que eu hoje boto o pé para trás, eu fico já preocupado. Eu falo, o que está vindo aí? O que está vindo aí? Porque está vindo com muito sinal exterior, com muita aparência. E, infelizmente, na maior parte das vezes, se mostra um fato de que as pessoas que vêm com muita aparência, com muita conversa exterior, elas, infelizmente, não correspondem interiormente. Porque aqui Paulo fala, né? Judeu, ou eu posso dizer que a pessoa de fé mesmo, é aquela que é interiormente. Não é aquela que tem simplesmente a letra escrita, a lei escrita. Não é aquela que tem uma Bíblia, né? Sempre aqui no seu desodorante, né? E recitando versículos. Eu acho importante ter Bíblia, eu acho importante sim levar a Bíblia para a igreja, eu acho importantíssimo saber versículos decorados, sim, é importante ter a escritura de memória, mas você sabe a diferença, né? Você sabe quando alguém chega com muita aparência, com muito musiquinha de igreja, e tudo tem uma frasezinha de igreja. Eu hoje já fico desconfiado, porque normalmente o que está vindo por baixo ali é coisa que não é boa. Porque a verdadeira fé, ela não é essa exterior, não é essa aparente, é a que está no coração. E a que está no coração, ela vai se mostrando. A pessoa se mostra no seu caráter. Eu lembro de uma senhora que trabalhava num prédio que eu trabalhava também, ela era da limpeza. Com o passar dos anos eu pude conhecê-la. Pessoa de bom caráter, pessoa cristã, temente a Deus. Pessoa que demonstrava nitidamente que era alguém que andava com Deus. Só que eu precisei ter o quê? Ter conversa com ela, ter convivência para descobrir. Porque ela não andava pelos corredores cantarolando para mostrar que era evangélica. Ela não andava recitando o versículo o tempo todo para os outros, que não é uma metralhadora. Não, ela andava vivendo uma vida correta. E aí a gente tinha que conviver para aprender. E o resultado é que depois de alguns anos ela tinha um testemunho público naquele prédio. As pessoas realmente admiravam e respeitavam aquela mulher pelo seu procedimento. Enquanto que no mesmo prédio tinha gente desse tipo tagarela, em que era um homem, tá? E eu ouvi mulher dizendo que sozinha não entrava com ele no elevador. E tinha título eclesiástico essa pessoa, tá? Tinha um título numa igreja. Tinha um nome, assim, antes do nome dele tinha tal coisa que era a função que ele exercia. Mas não perdia a oportunidade de fazer uma piadinha suja. Só que tinha toda aquela aparência exterior, né? Então a gente tem que olhar para o espelho sempre e ter o cuidado, né? E dizer assim, o que eu estou vivendo afinal de contas? Eu estou querendo usar uma máscara? Ou eu estou querendo viver isso lá dentro do meu coração? E aí, porque está lá dentro, isso vai acabar expandindo e aparecendo. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.